Gente, não, eu não abro a gaveta e saio assim, uma nomenclatura ideal e o salário ideal. A gente tem que trabalhar junto, tem que usar a remuneração, os conceitos de remuneração como uma ferramenta para chegar na melhor solução, porque solução pronta a gente não vai encontrar. Perfeito, mas acho que o principal bato muito nesse ponto. Olá pessoal, boa tarde, vamos começar mais um RH na quarentena. Hoje falar de gestão salarial, acho que é um tema super relevante. O objetivo é falar de gestão salarial, acho que um pouco de por que eu resolvi colocar esse tema. Acho que foi um tema que diversas pessoas estavam pedindo, não necessariamente nesse nome de gestão salarial, mas pedindo coisas como, me explica mais sobre tabela salarial, me explica mais sobre posicionamento na faixa, fala sobre broadbanding, e aí eu falei, cara, acho que um tema que abarca tudo isso é gestão salarial. Então acho que ficou bem abrangente, mas acho que Vamos ver se vai dar tempo, né, de falar de tudo. É bastante coisa mesmo. Então vamos lá. Como é que você começa com as perguntas? Então, qual a primeira? Isso. Bom, acho que para começar aí, colocar todo mundo na mesma página, você poderia definir gestão salarial, então, já que a gente falou que tem vários tópicos nesse guarda-chuva, mas dá um apanhado geral aí sobre gestão salarial. Então, acho que gestão salarial, como eu estava comentando, né, é um tema bem abrangente, tem muita coisa e acho que aborda justamente alguns dos principais fundamentos de uma gestão de remuneração. Então, quando você fala de gestão salarial, você está falando do fundamento de pesquisa salarial, você está falando de tabela salarial, está falando de faixa salarial, está falando também de equidade interna e externa, está falando de muita coisa. Como você monitora isso ao longo do tempo, porque se você não monitora, não é gestão. Mas, eu acho que para a gente começar, a gente tem que partir de algum lugar, né? Principalmente na live de hoje, acho que não vai dar para a gente abordar todos esses temas. Então, acho que a ideia é falar primeiro de tabela salarial. Vamos começar por tabela salarial, que eu acho que é uma parte importante, bem estrutural, e acho que vai caber nessa 1 hora, porque se a gente for tentar falar de todos esses temas, eu acho que não vai dar para falar de tudo na 1 hora que o Instagram dá para gente. E depois a gente pode também perguntar para o pessoal se quer se estender em algum tema. Você costuma pedir as perguntas, né, e fazer a interação com o pessoal através do Instagram, então vale recomendar que eles continuem interagindo para a gente saber quais os tópicos merecem mais atenção. Inclusive, pelo que eu entendi, você está aproveitando o tema de gestão salarial para responder algumas perguntas que já chegaram. Então, vale o pessoal mandar sim. Bom, então vamos falar de tabela, uma das frentes aí de gestão salarial. Me diz aí o que é uma tabela salarial, para quem não está acostumado, e a gente vai abordando o tema. Perfeito. Então, tabela salarial nada mais é do que um documento interno da empresa que define os parâmetros, né, os limites salariais para cada posição, para cada cargo ou para cada nível salarial. Então, ele é um documento interno que vai justamente delimitar ali a política salarial, qual o mínimo, qual o máximo, qual é o salário alvo ou target para cada um dos níveis salariais. Mas acho que até mais do que falar o que, eu gosto sempre de abordar o porquê é importante a gente entender, aprender sobre tabela salarial. Né? Eu acho que é super importante aprender sobre tabela salarial, independente se você pretende almeja ser um profissional específico, especialista de remuneração, ou um profissional mais generalista de RH. Eu acho super importante a gente saber sobre tabela salarial, porque basicamente a estrutura da casa, né? É o que vai definir muita coisa ali. E, além disso, por ser estrutural, ele tem um impacto muito relevante. Porque uma vez que você define a estrutura, você vai montar tudo ao redor dessa estrutura salarial. Então, uma das primeiras coisas que você precisa entender para você estruturar a sua estratégia de remuneração.
Então, por isso, acho que é super importante que todo mundo entenda sobre isso. Entenda os fundamentos. Dá para dizer que a tabela forma aí um dos pilares da gestão, né? Através dela que a gente vai organizar a casa e aí sim fazer a administração salarial e até a estratégia salarial da companhia. Então, é um passo fundamental. E aí, trazendo o gancho que a gente já vem falando em outras, né? Serve, obviamente, para profissionais de remuneração, mas cabe a outros profissionais também entender sobre o tema para ter mais discernimento até e trabalhar melhor com essa ferramenta. A gente sabe que de tabela salarial existem algumas alternativas disponíveis. E aí queria que você comentasse sobre elas, assim, o que conceitualmente você já viu de mercado, o que faz sentido, o que não faz. Perfeito, perfeito. Como você comentou, existem algumas alternativas disponíveis, né, de tabela, existem alguns tipos de tabela praticados pelo mercado. Eu conheço alguns, eu já estou há algum tempo, eu conheço alguns. Imagino, inclusive, que tem outros que eu nem conheço. O pessoal é bastante criativo. Mas das alternativas que eu conheço, acho que elas se dividem basicamente em duas. Por mais que as pessoas possam ter outras alternativas, coisas customizadas dentro da empresa, elas vão sempre se dividir em duas alternativas. Uma tabela de salário fixo ou uma tabela de intervalo salarial, faixa salarial, tá? E aí, quando a gente fala dessas duas grandes divisões de salário fixo ou intervalo salarial, a gente ainda tem pelo menos duas subdivisões principais dentro delas. Quando você fala de salário fixo, você tem a tabela de salário fixo, que tem um salário determinado e definido para todas as pessoas que estão naquela posição ou nível salarial. Um exemplo, você tem um mecânico e aí todos os mecânicos recebem R$ 1.500. Ele é um salário fixo e não tem... A pessoa só pode mudar de salário se ela for para um outro cargo, para uma outra função. Tá? Todas as pessoas que estão na mesma função têm o mesmo salário. Dentro ainda de salário desse modelo, dessa alternativa de salário fixo, você tem uma alternativa, uma derivação desse modelo, que é a tabela de salário fixo com steps. Então, o que é isso? Você tem lá o mecânico, e aí ele tem, por exemplo, 3 steps de salário, 3 possibilidades de salário. Então, você pode ter o mecânico que ganha o salário de R$ 1.500, e aí você tem um outro critério para que ele possa chegar a ganhar R$ 1.700, para dar um exemplo, e um outro critério que ele pode chegar a ganhar R$ 2.000. Mas eles são 3 pontos fixos, que a gente chama de steps, ou passos, ou degraus salariais. Mas essa é uma outra alternativa, mas que ainda fica dentro da tabela de salário fixo. Falando dessas duas de salário fixo, a gente vai para outra alternativa, que é as tabelas de intervalo salarial. Que qual é o fundamento da tabela de intervalo salarial? É uma tabela salarial que ela vai definir um limite mínimo e um limite máximo, e você pode ter infinitos salários ali dentro. Você pode ter um salário uma tabela que vai de R$ 1.000 a R$ 2.000, e você pode ter pessoas com R$ 1.000, R$ 1.001, R$ 1.002, R$ 1.050. Você pode ter qualquer salário dentro daquele intervalo. De um intervalo. Dentro de um intervalo. Geralmente, quando você está falando dessa tabela dentro do modelo de intervalo, você está falando de um modelo que geralmente o mais comum é de 80 a 120, uma tabela com essa amplitude padrão, tá? É a mais comum. Só que uma outra alternativa que inclusive surgiu num dos comentários essa semana pedindo para a gente comentar é o modelo de broadbanding. O que é? E eu até fiz uma enquete perguntando quem sabe o que é o broadbanding. A maioria das pessoas não conheciam o modelo de broadbanding, então acho que é uma oportunidade para a gente falar um pouquinho aqui no que consiste o modelo de broadbanding. O modelo de broadbanding nada mais é do que esse modelo de faixa salarial, só que ele tem uma faixa salarial mais ampla, onde ele procura, vamos dizer, administrar mais níveis salariais do que caberiam nesse modelo de amplitude padrão de 80 a 120. Então, é um modelo comum, porque geralmente você tem, não tem o analista 1, 2 e 3, ou júnior, pleno e sênior. Você tem uma faixa mais ampla, por exemplo, para dar um exemplo, pode ir de 3 mil a 10 mil reais, que é muito mais ampla do que uma faixa convencional de mercado, desse modelo 80 a 120, e você consegue administrar as pessoas dentro dessa faixa mais ampla por outros critérios. E aí tem alguns critérios que você pode administrar para aí, mas você não tem esse nivelamento de 1, 2, geralmente você não tem esse modelo de 1, 2 e 3,
ou júnior, pleno e sênior. É um modelo bem mais flexível do que o modelo da faixa salarial convencional, digamos assim. Não deixa de assumir o critério de range, né? Que é esse intervalo salarial em que você administra posições. A respeito do broadbanding, a gente pode classificar, ou melhor entender, como um tipo de agrupamento em que é considerada a disciplina, mas não os níveis júnior, pleno, sênior, que no geral estabelecem a criticidade ou o nível de responsabilidade do profissional? Seria isso? Na verdade, você tem, não necessariamente por função, tem diversas formas de você organizar isso, mas geralmente são por níveis, são níveis mais amplos. Eu acho até que esse modelo, ele é um modelo muito mais popular na Europa, Estados Unidos, mercados mais desenvolvidos, porque eles não têm essa diferenciação salarial. Então é menos comum você ter tantos níveis como a gente tem no Brasil. Então você tem, por exemplo, lá fora, é muito comum que você tenha um nível de analista e a pessoa vai ser analista até que ela passe para um próximo nível, um nível de gestão ou um nível consultivo, mas ela vai continuar como analista. Então é comum que você tenha uma faixa única, mas que ela seja ao mesmo tempo um pouco mais ampla do que a faixa convencional que a gente tem de 80 a 120. Perfeito. E aí acho que uma curiosidade que a gente pode trazer nesses mercados internacionais, a gente vê um distanciamento salarial muito menor, né? Entre você ser um profissional e aí crescer naquela linha de especialidade e você ter um nível de gestão, ter um nível decisório, né? Ter uma posição decisória dentro da companhia, a diferença salarial entre essas posições não são tão grandes, não são tão consideráveis como a gente costuma observar aqui no Brasil. E por isso aqui, e em outros mercados, mas aqui de uma forma geral que a gente está falando, essa hierarquização tão grande, né? Tantos níveis até chegar à primeira posição ali do seu departamento, da sua disciplina. Eu acho que é importante até entender, porque é um traço cultural e na minha experiência, pelo menos, as pessoas valorizam, inclusive, muito isso, né? Essa questão do 1, 2 e 3, júnior, pleno e sênior. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, inclusive, na hora de importar os modelos de outros mercados com culturas diferentes. Mas é exatamente isso que você comentou. E aí a gente esbarra até na questão de nomenclatura, né? Que aí também vale um capítulo à parte aqui na gestão, porque, de fato, lá fora o que se observa quando se trabalha em multinacional é uma simplicidade extrema, né? O manager é toda aquela função, não tem como a gente falar coordenador, subgerente, algumas empresas ainda usam essa nomenclatura, gerente, diretor, vice-diretor, alguma coisa assim. Então, lá fora eu vejo bem mais simplicidade nessa questão, mas de fato é um traço cultural. Aqui existe uma demanda, né? A gente vê a força de trabalho ainda bastante preocupada em qual o nível, qual é a nomenclatura que vai colocar no currículo, que vai estar na rede e que vai se vender. Eu costumo dizer que nomenclatura de cargo é uma coisa que, na minha visão mais técnica, não agrega nada, porque não muda nada em relação ao que você está fazendo, mas causa um impacto em termos de comunicação absurdo. Tem um efeito psicológico, né? Tem um efeito, exatamente. A movimentação. Perfeito. E aí, dentro disso, da questão das tabelas salariais, você falou então do modelo de STEP, a gente tem o range, falou de uma novidade aí de uma visão de broadbanding, que é um outro agrupamento. Mas o que você vê, o que dá para trazer de prós e contras desses modelos? Eu acho que cada modelo, perfeito a sua pergunta, acho que cada modelo ele tem prós e contras. É muito comum as pessoas perguntarem, mas o que é melhor, o que é pior? Acho que a gente tem que saber avaliar quais são os prós e contras e aí tomar a decisão com o que é mais aderente, né, para a sua necessidade. Eu posso elencar assim, o que é, na minha visão, na minha experiência, eu já vi muitos desses modelos operando, e aí eu posso dizer o que na minha visão tem de positivo ou coisas que a gente precisa ficar mais atento. Quando você pega o modelo de salário único, salário fixo, sem step, eu acho que tem, dentro de uma variável que eu considero muito importante, ele é excelente, que é a simplicidade. Então, em termos de simplicidade, o salário fixo é o melhor de todos, porque ele é muito simples. Você fala, olha, mais uma vez, pegando o exemplo do mecânico, todo mecânico vai ter um salário de R$ 1.500. Ponto. Então, não gera nenhuma sensação, não corre o risco
a princípio não corre o risco, não incorre no risco de uma sensação de injustiça. Do tipo, mas eu faço a mesma coisa que ele e eu ganho um salário diferente. Você não tem conflito ou questionamentos em relação à diferenciação salarial. Porém, por outro lado, você não tem a oportunidade de diferenciação. E aí, por um outro motivo, pode gerar também um senso de injustiça. Porque é muito comum a gente pensar que se a gente coloca todo mundo igual, vai ser o sistema mais justo. E não necessariamente, porque qual é o risco que você corre? É de você, ao colocar todo mundo com o mesmo salário, porque ele tem a mesma função, você não conseguir diferenciar os desempenhos diferentes. Você não conseguir reconhecer os desempenhos diferentes. Então você vai ter um mecânico que ele é super experiente, performa muito bem, tem muito conhecimento, executa as atividades com um nível de perfeição maior, e você tem um outro que não tem o mesmo nível de proficiência na execução daquela tarefa. Quando você bota os dois com o mesmo salário, esperando que eles entendam que vai ser o modelo mais justo, você tem justamente o oposto. Ele fala, aí quem vai se sentir injustiçado é justamente a pessoa que está performando melhor. E você pensando dentro de um sistema que incentiva a performance, não é o melhor modelo. Então ele é muito simples por um lado, porém ele é pouco meritocrático, vamos chamar assim. Ele não diferencia, não reconhece performance. Tá? Ele não traz a oportunidade da evolução da carreira, né? E a gente, trabalhando com pessoas, a gente vê o quanto isso é a cenourinha, né? É o que faz o profissional atuar de uma forma diferenciada para buscar o próximo nível, né? O próximo reconhecimento. Ele até pode trazer, só que qual é o meu ponto nesse trazer? Porque ele traz que a pessoa ainda tem a alternativa de ser promovida. Só que essa passa a ser a única alternativa. Então ele pode deixar de ser um mecânico para se tornar um mecânico 2, por exemplo, ou um mecânico sênior, se você tiver isso na sua estrutura. Então ainda existe a oportunidade de carreira, mas ela fica mais limitada. E na minha experiência, é melhor você dividir, porque quando eventualmente se você coloca um degrau muito longe, isso pode gerar um desestímulo. Então sim, ele tem alternativa, só que você perde a alternativa de dar doses intermediárias para ele, até para demonstrar para ele que ele está no caminho certo de se tornar um mecânico sênior ou um supervisor, seja lá qual seja o próximo nível dele de carreira. Então, resumindo, ele é muito bom pelo aspecto de simplicidade, só que ele, por ser muito simples, ele te dá menos alternativas de reconhecimento salarial. E um outro modelo, você comentou, é a estrutura por step fixo, que a gente determina, então, os salários, mas com diversos níveis. Fala um pouquinho sobre isso, o que faz sentido, o que às vezes vira armadilha. Então, quando você fala desse outro modelo, ele já é uma sofisticação desse modelo de salário fixo único. Você tem essa possibilidade de steps. Então, quando você tem esse salário por steps, ele continua sendo relativamente simples, só que você dá a possibilidade da pessoa caminhar na faixa sem que necessariamente ela vá para um próximo nível. Então você pode colocar lá o mecânico 1, ele tendo a possibilidade de salário de 1.500, que a gente estava colocando, né? Você pode colocar o mecânico 1 com a alternativa de salário de 1.500, com um segundo step de 1.700 e um terceiro step de 2.000. Então você dá a possibilidade dele evoluir salarialmente, mesmo antes dele ir para um próximo nível de carreira. Então acho que esse é uma alternativa que mantém a simplicidade e te dá um pouco mais de alternativa para seguir. Uma grande dificuldade desse modelo é principalmente se você não adequa ele, não adota esse modelo desde o início. Porque quando você vai colocá-lo, uma vez que você já tem uma faixa, você vai agrupar, você muitas vezes vai gerar um custo inicial relevante só para colocar as pessoas naqueles pontos. Então isso pode gerar um custo adicional que não necessariamente gera valor, para você comunicar é complexo, porque não necessariamente está atrelado a reconhecimento de performance. Então ele tem esse trade-off ali nesse modelo. Na entrada, sim. Aí explicando um pouquinho melhor, seria, né, aquelas diversas diferençazinhas salariais, né? Se você quer passar para um modelo desse, então você tem lá o mecânico 1.100, 1.080,
1.200, 1.150, você precisa, como a gente não pode reduzir o salário, você vai ter que, a partir do salário mais alto, gerar um agrupamento. Então, você vai ali gastar, como o Reinaldo está falando, gastar um dinheiro inicial para colocar todo mundo no mesmo step. Vai ter sempre que subir, nunca vai poder, não vai poder fazer a média e baixar um e subir outro. Baixar, sim. O que a gente faz, né, na administração das tabelas, em algum momento, aí você tem que chegar no próximo nível, você já estabeleceu os seus steps, alguém chegou ali, ou é um funcionário mais antigo, que aí retorna à atividade por algum motivo e está fora ali do padrão. Então, você vai ter que necessariamente jogar ele para o próximo nível, justamente porque a gente não pode retroagir salário e nem surgir com uma média nova diferente do step. Perfeito. Me veio uma pergunta agora, não sei se é a curiosidade do pessoal, mas acho que vale trazer. O que geralmente é considerado para estabelecer os steps? Então, o que o que o mecânico, já que a gente está usando esse exemplo, o que no geral as empresas consideram para estabelecer step 1, step 2, step 3 e assim por diante? Acho que isso vai depender muito de cada indústria e muito, acho que, da população que você vai aplicar, levando em consideração que essa população geralmente é uma população de um pouco mais operacional, de atividades mais repetitivas. Eu vejo que é muito comum as pessoas considerarem, por exemplo, nível de qualificação. Geralmente essas posições têm algumas trilhas de conhecimento, de treinamento específicos. Eu passei pela indústria siderúrgica. Na indústria siderúrgica é relativamente comum você ter que ter certificações para cumprir, para atuar. Então, eventualmente, as pessoas fazem as certificações. Eu, particularmente, gosto muito do modelo de avaliação de desempenho. E aí você talvez coloca os critérios que você acredita que sejam os mais adequados para o seu negócio dentro da avaliação de desempenho. Mas acho que esse é o melhor. E aí, só para concluir os prós e contras, acho que é importante a gente fechar também o pensamento nas faixas salariais. Sim, o terceiro item. Só quis explorar um pouquinho mais o step, porque pode gerar a curiosidade, mas a gente tem, então, o terceiro que você comentou a respeito de tabela salarial, que são as faixas salariais. Quais são as vantagens e quais as desvantagens? Perfeito. Olhando para a faixa salarial, acho que a principal vantagem é a flexibilidade. Acho que acho que é relativamente intuitivo, você olha muito mais flexível, é muito mais fácil você adaptar, encaixar as pessoas dentro de um modelo onde você tem um intervalo só mínimo e máximo, do que encaixar as pessoas no modelo onde você tem 3 ou 4 pontos fixos definidos. Nesse aspecto de flexibilidade, ele é muito positivo, a questão da faixa salarial, porque perde um pouco pensando quando a gente fala da simplicidade. Ele é um pouco mais complexo, mais sofisticado, porque ele te dá muitas alternativas. Então, talvez para você, na questão de simplicidade, ele perde em relação ao modelo de salário fixo. Salário padrão. Salário padronizado. E aí, só para concluir, porque a gente falou de quatro modelos, né? Então, os salários fixo step, e faixa salarial o modelo convencional, e o modelo de broadbanding, que é um que abarca mais níveis dentro da estrutura salarial, dentro de um mesmo intervalo salarial. E aí o modelo de broadbanding teve um momento que ele foi muito discutido, houve muitas discussões dentro do público de remuneração, dentro dos fóruns de remuneração, só que eu particularmente não vi muitas empresas que adotaram esse modelo. Eu vi algumas que tentaram, mas eu vejo hoje poucas empresas que têm esse modelo como padrão, principalmente para toda a organização. E aí eu vou dar a minha opinião pessoal de por que eu não vi uma aderência tão grande aqui no Brasil. Eu acho que fala muito com o que a gente falou no comentário anterior, que fala a questão cultural, do traço cultural. Que as pessoas já estão, de certa forma, adaptadas a esse modelo padrão de faixa de 80 a 120, e você tem uma faixa por cada nível. Então você tem uma faixa para analista 1 ou júnior, você tem uma outra faixa para analista 2 ou pleno, e você tem uma outra faixa para analista 3 ou sênior, para falar do modelo mais padrão. E aí, quando você tem essa mudança, você precisa passar por um processo de educação dentro da empresa. E a impressão que eu tenho é que, por mais que não tenha
não seja tecnicamente tão relevante essa questão do analista 1, 2 ou 3, você pode colocar eles dentro de uma mesma faixa e definir outros parâmetros, por exemplo, de competência, para que a pessoa evolua na faixa ali. Eu acho que isso gera uma complexidade e um sentimento de perda para algumas pessoas. Eu já vi, na minha experiência, eu já vi pessoas assim, literalmente chorarem porque saíram de uma posição de analista 3 para 2, sendo que a posição de analista 2 era uma faixa mais competitiva. Então a pessoa ela não estava mudando de nível dentro da instituição, mas a nomenclatura do cargo ali estava mudando. Então, para a pessoa, aquilo é muito importante. Como a gente está lidando com pessoas, não adianta a gente adotar uma solução tecnicamente muito consistente, mas que gera uma complexidade de comunicação ou que as pessoas não entendem. Então, acho que, na minha avaliação pessoal, esse é um dos principais motivos, e diria, dos principais contras do modelo de broadbanding. A necessidade de você reeducar toda ou parte da sua população para entender esse modelo que não é tão convencional. Simples. E aí, considerando que a gente já tem a liderança não tão familiarizada, né, mesmo com modelos um pouco mais tradicionais, acaba que por um momento você pode distanciar ainda mais, né, e a sofisticação gerar ruído ao invés de solução. Eu acho que uma fala também que a gente trouxe é olhar a cultura, né, olhar os mercados, porque lá fora pode se ter uma aderência e fazer sentido. E o que eu vejo em alguns movimentos de RH, a gente copiando muita coisa, né? E aí, às vezes, a cópia sai pior do que você mergulhar mais fundo na sua estrutura, entender melhor e achar o modelo ideal para o seu negócio. Eu ia te perguntar... E aí, talvez, só para concluir esse ponto, talvez por isso também, as poucas empresas que eu vi aderindo ao broadbanding que eu conheço, que eu tive contato, adotaram para um nível maior, um nível executivo, porque aí você tem uma população menor, então para comunicar se torna mais fácil, de você comunicar para uma população menor, você não precisa fazer uma comunicação massiva, e até o nível de entendimento, geralmente, dessa população é melhor. E essa população também, geralmente, conversa mais com os modelos globais. Você tem mais diretrizes globais para gerenciar essa população de primeiro nível da organização. Então, a gente pode imaginar diferentes tipos de tabela salarial numa mesma empresa. Então, uma empresa que atue com steps para uma área mais operacional, com range para cargos mais administrativos e com broadband, de repente, para um nível de gestão executiva. Seria isso? Perfeito. É uma possibilidade. E aí, uma pergunta que eu recebo muito, já escutei muitas vezes, qual é o modelo? Qual é o melhor modelo? Reinaldo, você tem tantas alternativas, salário fixo com step, faixa salarial, 80 a 120, você tem broadbanding, e imagino que tem muitos outros modelos. Qual é o modelo, qual o melhor modelo? E não existe um melhor modelo. Eu acho que você tem que avaliar justamente qual o melhor para você. E aí, pegando o gancho da Rafa, é exatamente isso. Eventualmente, o melhor modelo para você não vai ser o melhor modelo igual para toda a empresa. Porque numa empresa você tem populações diferentes e, eventualmente, você vai precisar de modelos diferentes para cada uma dessas populações. Então, é muito comum você ver um nível mais operacional, um modelo de salário fixo ou steps, e você ter um nível gerencial, administrativo, um nível profissional, ali intermediário, com faixa salarial, e aí, dependendo da sua avaliação, você pode ter ainda um modelo de broadbanding para o público executivo. Então, por quê? Porque você tem necessidades diferentes, populações diferentes, então você precisa de soluções diferentes. Você precisa entender sempre, e é uma coisa que eu bato bastante, procure entender sempre o fundamento, porque se você entende o fundamento, você vai conseguir adequar bem as ferramentas às necessidades que você tem, às vezes, dentro da mesma organização. Acho que isso é importante. As pessoas falam muito, cada negócio é um negócio, mas muitas vezes dentro do próprio negócio você tem necessidades diferentes. Sem contar as empresas que são com negócios diferentes, né? Que são multinegócios. Tem empresas que tem venda, tem desenvolvimento, tem operação, manufatura. Então, eventualmente, você precisa saber, conhecer bem os fundamentos para que você entenda
qual a melhor ferramenta para você aplicar, não só em cada negócio, mas também em cada tipo de população. Perfeito, exato. E só comentando aqui para o pessoal que ainda não atua na área de remuneração, é bem comum. Nos segmentos que eu passei, nas empresas que passei, é bastante comum a gente ter diferentes tipos de tabela, justamente por conta do drive, da necessidade do público diferente, né? Então, você pode ter toda uma diretoria e uma estrutura extremamente operacional, e aí vai fazer mais sentido a questão do STEP, só que você tem também áreas de staff, áreas administrativas, que aí entra um pouco mais a subjetividade, a questão da performance em cima de uma mesma tarefa, e aí a faixa salarial, a amplitude faz mais sentido, porque você trabalha as diferenciações ali das performances. Perfeito. Eu acho que vale ressaltar, né? A gente costuma dizer, não tem a fórmula, né? Não tem muitos profissionais até de subsistemas de RH acionam a área de remuneração como a solucionadora dos problemas, né? Eu costumava brincar que, gente, eu não abro a gaveta e saio assim, uma nomenclatura ideal e o salário ideal. A gente tem que trabalhar junto, tem que usar a remuneração, os conceitos de remuneração como uma ferramenta para chegar na melhor solução, porque solução pronta a gente não vai encontrar. Perfeito, mas o principal bato muito nesse ponto, ter os fundamentos, saber quais as perguntas. E aí tem uma frase, eu acho que é de alguma propaganda que fala, o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Se você souber fazer boas perguntas, você vai chegar num bom diagnóstico, você vai chegar num modelo que atende. Você sabe conhecer os fundamentos para fazer boas perguntas. E pensando, então, em quem precisa implementar ou precisa conhecer mais, mas quer trabalhar aí com essas propostas, com um perfil mais propositivo de gestão salarial e mais especificamente de tabela, por onde começar? Como que essa pessoa inicia aí uma implementação? Muito boa pergunta. O passo inicial para você começar, obviamente, é você entender, fazer um bom diagnóstico, né? Você entender qual é a real necessidade de fazer justamente as perguntas. Mas depois disso, entrando na parte um pouco mais técnica, eu acho que o principal ponto, mas o primeiro ponto é você entender qual é o agrupamento de cargos que faz sentido para a sua organização e aí quantos níveis você vai ter nessa tabela salarial. Uma vez que você faça isso, você defina qual é o agrupamento de cargos. Vou agrupar mecânico 1 com eletricista 1, com operador 1, para dar um exemplo, com auxiliar 1. Aí depois, no próximo nível, eu vou agrupar mecânico 2 com eletricista 2 e assim sucessivamente. No próximo cargo, no último nível de mecânico, de técnico, por exemplo, eu vou agrupar técnico 3 com analista 1, que fazem sentido. Então, o primeiro passo é você agrupar para você entender quantos níveis você vai ter na sua tabela salarial. Depois disso, depois de você agrupar, você vai entender quantos níveis. E aí, depois disso, você vai buscar uma referência salarial. Eu vejo muita gente começando querendo começar, mas eu preciso de uma pesquisa salarial para começar. Sem uma pesquisa salarial, não tem como começar. Eu acho, na minha opinião, é um equívoco, porque a pesquisa salarial ela vai ser a variável de consistência interna, de equidade externa. Mas antes disso, eu acho que o primeiro passo é você olhar para uma coisa que é muito comum para o profissional de remuneração, talvez não para todos, que é equidade interna. Então, não falar de uma forma mais simples, para resumir, equidade interna nada mais é do que criar um senso de justiça que faça sentido dentro da sua empresa, dentro da sua organização, para depois você olhar para fora. Até porque o que as pessoas não se dão conta, a primeira coisa que a pessoa vai olhar, que o empregado vai olhar para saber se ele está sendo bem remunerado ou não, ou se a remuneração é justa, é olhar para o amigo do lado. É aquele amigo do lado que ele conversa e que ele sabe, o José faz a mesma coisa que eu, ou eventualmente ele vai achar inclusive que faz uma coisa mais simples do que ele e ganha mais do que eu. Então, o primeiro ponto é você cuidar da equidade interna, para depois você avaliar a sua equidade externa, a sua competitividade externa com o mercado. E aí, pegando esse ponto de equidade externa para olhar para o mercado,
Uma dica para o pessoal, estava falando com um amigo meu um dia desse que estava justamente com uma dificuldade por onde começar a tabela salarial, uma indústria de varejo, um negócio de varejo, e ele estava falando, poxa, mas Reinaldo, como é que eu começo aqui, quais são os parâmetros? Acho que eu não vou conseguir convencer a diretoria a comprar uma pesquisa agora, porque uma pesquisa eventualmente é cara. E o que eu falei para ele, eu falei, fulano, faz o seguinte, vai no Glassdoor, existem vários sites onde as pessoas hoje informam o salário. Ok, isso não vai ter a mesma acuracidade, não vai ter o mesmo nível de informação e qualidade de uma informação que uma pesquisa salarial, cara, mas te ajuda, te dá um cheiro para você começar. A minha dica é, começa pela sua equidade interna, e se você quiser fazer um cheque, mesmo que seja superficial, vai num site desse do Glassdoor, olha lá para ver se você não está muito discrepante, porque, na minha experiência, a competitividade com o mercado, a equidade externa, ela vai fazer diferença quando você erra por muito. Se você está diferente ali 5%, até 10% do mercado, isso, no geral, não vai te trazer uma distorção tão grande, não vai te trazer um problema de retenção tão grande, principalmente se você trabalha com faixa. O que vai te trazer problema, 10% vai te trazer problema quando você tem um problema de equidade interna, porque aí ele está comparando com um amigo dele que está ali do lado efetivamente todo dia, fazendo a mesma coisa. Efetivamente fazendo a mesma coisa, eventualmente com uma qualidade inferior, até porque não tem o mesmo nível de performance. Então, acho que, para resumir, respondendo a sua pergunta, acho que o passo para começar é define os agrupamentos de cargo, quantos níveis a sua tabela salarial precisa ter. A partir daí você já vai ter grande parte do caminho andado, uma vez que você estruture isso. Uhum. Eu queria voltar num ponto aqui que você trouxe, a respeito do agrupamento, né? Parece um pouco simples se a gente imaginar. Então, todo nível 1... e aí eu pego mecânica, a parte de elétrica, enfim, diversos, vou agrupar todo mundo que é 1 numa mesma banda, todo mundo que é 2 numa mesma. Eventualmente, e aí você trouxe um exemplo, né? Você pode ter o último nível operacional, que é um técnico, na mesma banda ali, na mesma faixa de um analista. Porque para você faz sentido, né? O final de uma carreira operacional e o início de uma carreira mais analítica, mais administrativa. Quando e de que forma as pessoas, então, não contando com pesquisa de mercado, porque a gente sabe que tem um trabalhinho de matching, que a gente costuma dizer, Sim. Mas aí quando você tem disponível essas pesquisas que, como você falou, são caras, mas quando a pessoa não tem, como que ela faz esse nivelamento entre uma trilha de carreira, né? De que forma o último nível do meu operacional vai atingir meu primeiro nível do que quer que seja, ou um step 2 vai equalizar com o step 3 de uma outra função? Na verdade, para isso não tem muita, como a gente já falou algumas coisas, não tem muita receita de bolo para uma forma geral, mas para isso é mais difícil ainda de opinar. Você tem que fazer uma avaliação muito ali em loco na sua empresa. Por exemplo, se você pegar uma indústria de alta tecnologia, você pegar, por exemplo, a indústria de óleo e gás, você tem posições que são técnicas, que não necessariamente exigem nível superior, mas o nível de formação, o nível de investimento que você faz de formação naquele profissional que opera uma plataforma, ele é gigante, às vezes vale mais do que uma faculdade. Então, eventualmente, em algumas indústrias, você vai ter operadores que estão num nível salarial acima de um analista, até mesmo de um consultor. Tinha um gerente na siderúrgica que eu trabalhei que ele trazia um exemplo excelente. Acho que é um bom ponto para comentar. Porque quando a gente fala de operador, a gente naturalmente associa a uma posição que pede um nível de qualificação muito baixo. Mas quando você vai na essência do operador, o operador é alguém que executa, uma pessoa, no geral, que executa uma determinada tarefa. Ele não faz análise, mas ele executa. Ele não gera relatório, ele não faz análise estatística, mas ele executa uma tarefa. E a execução de uma tarefa ele pode ter diversos níveis. E aí o exemplo que esse gerente geral lá da siderúrgica dava, ele falava do piloto de avião. Cara, para mim esse exemplo é fantástico, porque se você pensar na essência do cargo, o piloto de avião, ele é um operador de uma máquina. Ele é um operador aéreo, vamos chamar assim. Só que ele é um operador aéreo que exige um nível de qualificação absurdo. Então, assim, por mais que ele seja um operador, ele é um operador muito qualificado. Então, eventualmente, um piloto de aeronave
que esteja no primeiro nível, ele esteja começando ali, não sei, não conheço tanto da carreira de piloto aeronáutico, mas imagino que ele comece como copiloto de voos domésticos. Muito provavelmente, esse copiloto de voos domésticos ganha mais, ele está num nível salarial acima do analista administrativo 1, que tem nível superior, por exemplo. Então, o fato dele ser operador é muito relativo. Então, por isso que você precisa entender, principalmente, qual o nível de qualificação que a sua indústria demanda, que a sua operação, o seu negócio demanda, e aí tentar fazer uma analogia ali de nível de qualificação e impacto. Tá? Eu acho que esse para mim é o caminho. Nível de qualificação já te dá um parâmetro muito bom. Tá? O nível de qualificação, quantidade de horas, de anos que essa pessoa precisa para chegar. O único ponto com isso é que você fica muito dependente do gestor. Então, você tem algumas técnicas para você fazer que você tenta cruzar o nível de qualificação com a complexidade, algumas perguntas que você faz para identificar a complexidade e o nível de impacto que aquela atividade tem. Porque se você tem um descasamento entre nível de qualificação e complexidade barra impacto, isso tem cheiro de inconsistência, então você precisa investigar um pouco melhor. Perfeito. Acho exatamente esses pontos aqui, assim, que eu imaginei trazer. A gente olhar, mais uma vez, para a estrutura interna e avaliar qual é o impacto desse cargo, o nível de exposição desse cargo e o resultado, né? Impacto no sentido do risco, né? Se você tiver um profissional não qualificado, de que forma isso impacta seu negócio, né? E aí você trouxe o exemplo do oil and gas. Quem não trabalha nesse mundo costuma ter aquela surpresa quando vê as faixas salariais, os steps salariais de profissionais operacionais de bordo, mas de fato, assim, pensa, né, se a gente for pensar a mesma atividade realizada em terra, né, num ambiente ali mais controlado, em que você tem outros recursos, você tem como chegar numa solução, se um erra, você tem um sistema ali para amparar, muito diferente de uma situação de confinamento em que um erro, um deslize pode gerar, inclusive, problemas graves aí, não só ambientais, como da própria vida de quem está ali a bordo. Então, aí vai aqui, a gente volta para aquela fala, né? Olhar para a sua estrutura e fazer dentro dela as comparações ideais. Ficou bem claro aí com o que você falou. Perfeito. Perfeito. A gente falou, então, como implementar, né? E aí, como a gente já fez em outras lives, né? Quais são os erros comuns? O que a gente já viu aí, as cascas de banana pelo caminho na hora de implementar tabelas salariais? Bom, acho que um erro comum é um pouco até do que a gente já falou, que é aplicar uma mesma solução para todos os níveis. É uma coisa que eu vejo. Você pegar e aplicar, por exemplo, broadbanding, que você fala, poxa, estudei sobre broadbanding, é super interessante, vou aplicar para toda a organização. É um erro que eu vejo bastante comum. E aí você precisa entender um pouco melhor como se adequa na sua estrutura, precisa fazer as perguntas corretas. Um outro erro que eu vejo bastante comum também é pegar um modelo que faz muito sentido tecnicamente, mas não é tão simples de você explicar. Você não priorizar a comunicação. Isso é um erro que eu vejo também que é muito comum. Pegando o exemplo do broadbanding que o pessoal comentou, eu acho que você pegar o broadbanding, tecnicamente ele pode fazer muito sentido, mas se você, por exemplo, para provar isso, está tendo muita dificuldade, acho que já é um ponto para você repensar, porque se o nível decisório está tendo dificuldade de entender o conceito geral, imagina que você depois vai ter que replicar essa comunicação massiva. Acho que uma coisa que o profissional de remuneração tem que ter em mente, o profissional, na verdade, de RH, né? Mas falando de remuneração porque é o tema que eu conheço melhor. Mas entender que essas soluções têm que ser simples na perspectiva do cliente interno e dos colaboradores. E que, geralmente, as soluções que você está implementando vão impactar a vida de muitas pessoas, toda a organização. Quando a pessoa não entende o modelo, as chances são que ela vai se sentir injustiçada. E você vai estar tirando o valor do pacote que você está oferecendo ali para o colaborador. Até você brincou numa outra live, que é muito comum, eu sempre falo. Quando você está mexendo na política de remuneração,
você está mexendo no órgão mais sensível do colaborador, que é o bolso. Então, quando você está mexendo no bolso, você tem que gerar o mínimo de desconfiança possível. E se você não quer gerar desconfiança, você precisa adotar uma prática que seja simples dela entender. E principalmente pensando que, como o RH não tem braço, então, para falar melhor, não tem boca, para estar comunicando pessoalmente para todos os colaboradores, quem vai ter que fazer essa comunicação, na maioria das vezes, é a liderança. E a gente tem que pensar que a liderança não é um especialista de RH, muito menos um especialista de remuneração. Então, eu vejo muitas vezes o pessoal de remuneração falando, poxa, mas o gestor não entende esse negócio, é tão simples. Cara, é simples para você que convive naquele dia a dia. Você olha para isso várias horas por dia, você olha para isso o ano inteiro, basicamente. Então, para você é muito simples. Só que para uma pessoa que não está ali no dia a dia, talvez não seja tão simples. Então, procure pensar nisso. Uma tabela salarial que seja o mais simples possível. Tabelas ABC por mercado A, mercado B, mercado C. Eu vejo muitas empresas adotando esse tipo de tabela. Tecnicamente faz sentido? Cara, pode fazer muito sentido. Eu já vi pessoas defendendo tecnicamente muito bem esses modelos. Mas, na prática, quando você chega na ponta, você pergunta para o cara, qual é a sua tabela salarial? O cara não sabe. O gestor não sabe. O gestor vai fazer uma movimentação para o colaborador e ele não sabe. Então, isso torna as movimentações complexas. E aí você gera, às vezes, uma movimentação positiva. Um caso curioso, eu já contei algumas vezes, mas falando dessa coisa das pessoas não entenderem e transformarem coisas boas numa mensagem ruim, foi uma vez que a gente teve uma denúncia no sindicato de uma pessoa que saiu de eletricista, acho que ele era eletricista 3, e aí virou técnico em elétrica 1, e ele foi no sindicato reclamar porque ele estava sendo demovido, estava tendo um downgrade, a gente estava diminuindo a posição dele, porque ele saiu de mecânico, de eletricista 3 para técnico em elétrica 1, e o técnico em elétrica 1 era um nível acima, maior, ou seja, sim. Ele estava sendo promovido e estava insatisfeito. Então, assim, a gente precisa levar isso em consideração. Qual é o público que a gente está trabalhando e que ele precisa se entender. Precisa ser uma coisa assim, simples ao ponto de uma pessoa que não é especialista explicar para uma pessoa que não tem um nível de compreensão excepcional. Acho que esse é o nível de simplicidade que a gente tem que perseguir. É fácil? Não. Tem que ser simples, não necessariamente vai ser fácil. Exato. Porque a parte importante aí, né, como você falou, o RH não tem boca para falar com cada funcionário e explicar modelo. Então, o líder tem um papel fundamental. Se o líder não compreende a sua própria remuneração ou o modelo de remuneração que se aplica à sua equipe operacional, vai ter falha na comunicação e o líder tende a cair naquela fala, foi o RH que determinou. E aí você gera um distanciamento, né, absurdo entre o que o RH está se prontificando a fazer, a estudar, a ir para o mercado, a olhar a sua tabela, a fazer um trabalho consistente com o que chega na ponta. Então, tem que ter essa preocupação. Comunicação, eu vejo que a gente está repetindo isso em todas as lives, mas porque de verdade faz a diferença. Não tem como mais o RH, né, ficar na bolha, na sua caixinha, ainda que inovando, ainda que tendo um perfil estratégico, mas não conseguir vender as ideias, não conseguir clarificar os conceitos, porque o dia a dia acontece independente das nossas melhores intenções. Então, acho que isso faz muito sentido, a gente ter clareza e ter a simplicidade de botar todo mundo na mesma página de entendimento. Eu acho que isso é um ponto que você falou de uma palavra que me chama a atenção, que é ser estratégico. Eu vejo que muitas vezes a gente confunde ser estratégico com criar coisas que são complexas. Eu vejo muitas vezes as pessoas fazendo essa associação. Quanto mais complexo for a minha solução, mais estratégico eu sou. E na minha visão é justamente o contrário. Acho que, você resolver problemas complexos é importante, mas o grande segredo de resolver problemas complexos de forma efetiva é você resolver problemas complexos de uma maneira simples. Quando você consegue resolver problemas complexos de uma maneira muito simples,
cara, você atingiu a excelência. Tenha isso como perspectiva. Eu acho que, principalmente profissional de remuneração, um bom teste que eu vejo também muita gente questionando, se o time de BP não está entendendo bem a proposta. Cara, se o time de BP, que é especialista em RH, já não está entendendo bem a proposta, cara, é um sinal, no mínimo, amarelo. Volta para casa, estuda um pouco melhor, adequa o modelo, talvez a comunicação um pouco dos dois, porque eu acho que tem grande chance de do seu modelo não estar facilmente replicável. Eu acho que o timing aqui, pelo que eu estou vendo, daqui a pouco a gente encerra, mas queria que você lembrasse e trouxesse a sua opinião pessoal. Você já teve um convidado falando a respeito de tabelas salariais, em algum momento a comunicação, e aí eu diria a informação efetiva, né? Divulgar ou não divulgar a tabela. O que você pensa disso? Foi uma pessoa, um amigo meu que assistiu uma das lives que a gente fez sobre cargos e salários, que perguntou sobre opinião sobre divulgar ou não a tabela salarial. Acho uma pergunta bem pertinente. Eu, particularmente, eu sou muito favorável à comunicação da tabela salarial, justamente por tudo que a gente já vem falando aqui ao longo das lives. Acho que é muito importante você comunicar bem. Comunicar bem também consiste em dar informação, porque se você não faz isso, acho que eu acredito que as pessoas que defendem a não divulgação da tabela salarial acreditam que essa informação não chega na ponta. Então, assim, e eu acho que é uma premissa equivocada, é um falso positivo. Porque quando você acha que não vai chegar, acho que você não está conectado com a realidade, porque a informação chega, só que se você não faz uma comunicação formal, ela chega distorcida. Exatamente. E aí, quando chega distorcida, isso tende a gerar ruído. Então, eu sou super favorável à comunicação da tabela de forma aberta e transparente. Eu acho que a transparência traz muito mais eficiência ao processo e traz um maior impacto para isso. Principalmente, e uma outra discussão até além, que eu vejo as pessoas falando, e comunicar, então vamos comunicar só o nível da pessoa. Eu sou favorável a comunicar o nível e os próximos níveis também, para que ela fique com a aspiração de alcançar os próximos níveis. Eventualmente, ela vai receber uma proposta salarial de um salário 5% maior e você está com uma promoção engatilhada ali para ele, que ela vai ganhar muito mais no salário inicial do próximo cargo. Se ele não conhece, ele fica mais suscetível a aceitar propostas de mercado. Então, eu defendo muito a transparência em relação à comunicação das faixas salariais. Perfeito. Então, na sua opinião, pelo que deu para entender, a divulgação ela minimiza ruído. Então, traz uma relação mais transparente e evita aí, situações de você ter que atuar em retenção ou você sofrer a questão da insatisfação pela equidade interna, se todo mundo souber aonde está, o ponto que está e qual é o próximo ponto. Acho que para fechar, que já vai entrar aqui nos 2 minutos, acho que, comunicar as faixas salariais minimiza ruído e principalmente ajusta a expectativa dos colaboradores. Eu acho que isso é grande parte do trabalho de remuneração. Você ajustar a expectativa. Se a expectativa, se ela é muito grande e é inatingível, gera frustração. Porém, se a expectativa é muito baixa, ela gera estagnação. Então, acho que é um trabalho importante você equilibrar essa expectativa num ponto ótimo. E, para mim, o ponto ótimo é você colocar a expectativa da pessoa exatamente condizente com a realidade. Então, quando você comunica a tabela salarial, não só do nível dele, mas dos próximos, você, além de evitar ruído, você ajusta a sua expectativa. Bom, deu para falar bastante, tem sempre mais, né? Principalmente em gestão salarial, tem mais a se dizer, dá para fazer algumas lives aí sobre o que compõe a gestão salarial. Mas acredito que a gente, depois quero ouvir aí o feedback do pessoal que escreve. Isso que eu ia pedir para o pessoal. Eu ia pedir para o pessoal rapidinho antes de fechar. Então, a gente abordou um dos temas de gestão salarial aqui e eu queria ter um feedback de vocês. Vocês querem que a gente siga nesse tema